You already know who it is, baby. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Para quem não sabe, eu sou o Tony, mais conhecido por Tony the Dice, e hoje quero-vos trazer um assunto que acho que é super importante e que achei bastante interessante para fazer com que tenhamos uma perspectiva melhor das pequenas coisas que a gente faz. Chama-se gratidão. E porquê é que eu quero vos falar sobre a gratidão? A gratidão teve um grande impacto na melhoria da minha vida, não só a nível emocional, como até a nível psicológico ou físico. Hoje eu quero vos trazer a gratidão de uma forma diferente. Muitas das vezes as pessoas utilizam a gratidão de uma forma religiosa ou até de uma forma da nossa psique. E essa mesma gratidão pode ser utilizada como uma ferramenta que vai melhorar na nossa saúde emocional e psicológica. Existem grandes evidências que o facto de nós sermos gratos por pequenas coisas que nós temos pode fazer com que a nossa saúde, até mesmo a física, possa melhorar. Saúde cardiovascular é uma delas. Eu vou deixar aqui alguns links com algumas evidências. Essas evidências podem vos mostrar que vocês acabam por ter uma melhor vida e tirarem proveito de muitas capacidades que vocês têm utilizando uma simples ferramenta que é a gratidão. Gratidão essa que, por exemplo, eu utilizo-a como? Eu utilizo essa mesma gratidão como a primeira coisa que eu faço de manhã é pegar num livro que eu tenho, que vou-vos deixar aqui, que chama-se Minutos de Sabedoria, e tiro uma página aleatória desse livro e leio a frase que lá está. Quem me segue no Instagram tem vindo a conhecer um pouco desse livro, porque eu todos os dias faço um vídeo com uma frase que me calha nesse mesmo dia e acabo por passar uma mensagem também às pessoas e não só a mim mesmo. Partilho essa experiência com vocês. Muitas das vezes a própria perspectiva de pequenas coisas que a gente tem que damos como garantido, às vezes podem ser familiares, pode ser a nossa saúde, como até pequenas coisas que a gente tem, por exemplo, o carro que tu tens já há 5 ou 10 anos, que às vezes pensas que é uma coisa que dás como garantida, que no dia a seguir vais ter essa mesma coisa. Se tu fores grato por essas mesmas coisas ou essas mesmas pequenas coisas que tu tens todos os dias e que dás como garantido, eu posso-te comprovar que isso trará uma grande melhoria na tua saúde psicológica ou até na tua saúde física. Existem também evidências que a gratidão poderá vos ajudar na redução do stress e terem uma maior resiliência psicológica. Porque vamos pôr isto num exemplo super prático. Imaginamos que vocês são uma pessoa que emigrou, como eu, por exemplo, para um país em que vocês não conhecem ninguém, não têm família, apenas têm se calhar um amigo que vos ajudou e vocês todos os dias acordam, será que vale mesmo a pena estar a fazer este esforço todo para ter o pouco que tenho conseguido ter? E a realidade é esta, a realidade é que se vocês derem-se gratos por pequenas conquistas que vocês vão tendo no vosso dia-a-dia, como por exemplo, hoje o trabalho correu-me super bem, ou hoje consegui melhorar o dia de alguém, ou hoje ajudei uma senhora a pegar nas compras e a passar a estrada, pequenas coisas como essas. Existe uma grande diferença na vossa psique, como existirá uma grande diferença na vossa resiliência espiritual, psicológica e até física. Porque vocês vão ganhar um tipo de motivação diferente, vocês vão ter uma perspectiva completamente diferente. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito era, ficava muito triste porque estava a conseguir financeiramente ajudar a minha família e criar condições muito melhores e muito boas, mas sentia a falta deles. Sentia a falta dos meus filhos, sentia a falta da minha mulher, sentia a falta dos meus pais, do meu irmão, mas a realidade é que eu sabia que eu estava aqui por um propósito que era muito, mas muito maior, que era poder ajudá-los e dar alguma sustentabilidade financeira. Essa mesma sustentabilidade eu fui adquirindo com muito esforço, muita disciplina, mas o facto de ter mais dinheiro no bolso às vezes não era suficiente. Por isso aquilo que eu fiz foi fazer uma mudança na minha perspectiva. Foi todos os dias ao acordar eu pegava e fazia uma espécie de uma reza que era: obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, obrigado por todas as oportunidades que me tens dado, obrigado por todas as pessoas que tens posto no meu caminho, pois essas mesmas pessoas é que me têm feito ter uma perspectiva diferente e ter noção da sorte que eu tenho pelas pequenas coisas que eu tenho conseguido alcançar com os meus esforços. Isto mudou muito a minha qualidade de vida
a nível psicológico, principalmente porque mudou a minha perspectiva por completo. Fez-me ver que não é porque eu tinha um telemóvel, um iPhone, ou isto ou aquilo, mas sim porque tinha acesso a boas oportunidades essas que foram criadas por mim, é claro, mas fez-me dar valor às coisas de uma maneira completamente diferente. Tem a ver aqui a paisagem que hoje temos. Estamos na Suíça, mais precisamente no cantão do Valais, em Comté, e a perspectiva é essa que tem-me feito melhorar cada dia mais, tem-me feito a perceber-me das pequenas coisas que eu tenho vindo a melhorar, mas também me tem feito agradecer por essas pequenas coisas. E muitas das vezes a gente perde-se com coisas que no fundo não têm grandes significados, como festas, drogas, hábitos que a gente realmente não precisa de ter na nossa vida, álcool, vícios que não fazem completamente nenhum sentido e nem nos acrescentam em absolutamente nada. Essas mesmas coisas a gente acaba por se aperceber apenas com o tempo que realmente elas não significam nada, mas sim aquilo que significa é o impacto que nós podemos ter não só na nossa vida, como também as nossas experiências podem ter na vida de outras pessoas, ok? Isto é única e simplesmente uma perspectiva, eu não sou nenhum guru, não sou nenhum xamã para vos estar a dar dicas, seja do que for, a nível psicológico, nem psicólogo, mas é única e simplesmente uma partilha da minha experiência e no que é que essa mesma minha experiência me conseguiu dar e na perspectiva que essa experiência hoje em dia me consegue dar. E muitas vezes para percebermos isso é preciso passarmos por experiências traumáticas. É aquela tal cena de quando vocês sabem quando alguém passa por uma experiência traumática, por exemplo, uma experiência de quase morte, vocês mudam a vossa perspectiva. Vocês mudam a vossa perspectiva porque vocês começam a dar valor a coisas completamente diferentes. Vocês veem que a vida é realmente efêmera e que num instante pode mudar completamente e com essas mesmas experiências tudo muda. Tudo muda porque a perspectiva é completamente diferente. Sabemos que no momento cá estávamos e estávamos a dar garantido, se calhar, uma pequena coisa como o telemóvel ou uma câmara que eu estou a utilizar para filmar e que de um dia para o outro podemos já não ter sequer acesso a essas coisas devido à nossa saúde ou devido a não estarmos simplesmente presentes. E muitas das vezes para passarmos por isto nós não precisamos de passar por uma experiência traumática como essa. É única e simplesmente uma questão de perspectiva. Por isso é que muitas das vezes temos aquela expressão que utilizamos muito em Portugal que é Deus dá nozes a quem não tem dentes. Isto significa que aquilo que é muito bom para uns, às vezes é muito mau para outros. Por exemplo, o facto de eu ter um iPhone 15 Pro Max, para outros vai ser uma cena bué da simples e que se calhar nem dão valor porque queriam ter o 16 ou o novo telemóvel que vai sair o 17, ou têm uma PlayStation 4 e queriam ter a 5, por isso a PlayStation 4 não lhes serve, ou eles pensam que não lhes serve de nada, mas isso é única e simplesmente uma questão de perspectiva na nossa mente, não tem absolutamente nada a ver. Aquilo que nós temos que fazer é agradecer, e não é pelos bens materiais que eu quero falar, mas é agradecer por muitas das vezes, às vezes quer termos saúde e podermos estar a ter esta experiência da vida, de vivermos e podermos aprender e evoluir. E para mim, uma coisa que é super importante é podermos evoluir com as outras pessoas ou fazer outras pessoas evoluir ou podermos ajudar os outros. Vocês acham que é por acaso o facto das pessoas que às vezes têm doenças terminais terem uma perspectiva diferente sobre a vida? Às vezes o que acontece é que passam por aquela fase de porque é que sou eu, meu Deus, porque é que não é outra pessoa que está a passar por isto, mas depois de passarem esta fase acabam por ter um sentimento de gratidão, um sentimento de unfulfilledness, que é dar valor a pequenas coisas, como alguém ser gentil com elas, ou elas serem gentil com outras pessoas, ou poderem ajudar com às vezes pequenas quantias, ou sejam as quantias que forem, porque o que conta aqui não é a quantia, o que conta aqui é mesmo a atitude, é o facto dessa pessoa poder ter feito a diferença na vida de alguém, ou outra pessoa poder ter tido diferença na sua própria vida, com pequenas atitudes, às vezes como por exemplo ajudarem alguém a entrarem no autocarro que está carregado, ou a sair do autocarro que está carregado. E não é à toa que também está comprovado que o voluntariado e as boas ações também nos trazem
um sentimento diferente faz-nos sentir melhor, principalmente a quem já não se está a sentir muito bem. E um outro exemplo muito prático que eu posso dar é: pensem nas pessoas que já não estão mais com vocês, que já infelizmente que já morreram, que já não estão com vocês, e nas oportunidades que essas pessoas perderam ao não estarem mais com vocês, e o que é que elas fariam se pudessem ter passado por essa experiência e pudessem cá estar ainda, e o que é que elas podiam mudar. Vocês acham que seria diferente? Claro que seria diferente, sem dúvida alguma. Seria um sentimento completamente diferente, iriam dar valor a coisas que ultimamente ou nessa fase presente da vida delas, elas não davam. Estão a perceber? E passa muito por essa mesma transformação. Essa transformação é o sofrimento, é a dor. E eu acho que não são só bons professores, como também é algo que é necessário nós passarmos pela nossa vida para podermos dar valor a essas pequenas coisas, mesmo que elas sejam coisas más. E eu confesso que se há coisa que eu também agradeço a Deus muitas das vezes, e não é num contexto religioso, porque eu nem sou muito religioso, é que agradeço mesmo a Deus por todo o sofrimento que Ele me fez passar, todas as dores, todos os maus bocados, as más situações, porque essas mesmas situações revelaram que existe sempre o outro lado da moeda, existe sempre o depois dessa tempestade passar. E é aí que eu consegui dar um significado diferente à vida, um significado... consigo realmente dar valor à vida, estão a entender? Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou-vos a dizer ou não, porque isto vai depender do estado de espírito e do estado da vossa mente neste momento, enquanto estão a ouvir aquilo que eu vos digo. E é como eu vos digo, eu não sou nenhum guru, não sou nenhum professor, não sou nenhum psicólogo, única e simplesmente estou-vos a passar a minha experiência para que vocês consigam entender que o sofrimento, as coisas más, nada é eterno, essas coisas passam. Assim como as coisas boas também não são eternas, essas coisas passam. Mas para que demos valor às coisas boas, temos que passar pelas coisas más, indubitavelmente. Uma coisa também que acho que é super importante a gente perceber é que a arrogância nunca nos vai levar a lado nenhum, e é por isso que a humildade será sempre um dos melhores sentimentos a gente ter. Porque com humildade nós somos capazes de aprender. O ser humilde é no sentido em que às vezes existem coisas que, por exemplo, vocês são super experientes, e o facto de cometerem um erro e alguém vos tentar ensinar ao corrigir esse mesmo erro, vocês estarem abertos a receber esses mesmos conselhos, ainda que seja de alguém que não tenha tanta experiência. Porque isso só vos dá perspectiva, e perspectiva é algo que não tem preço, nunca vai ter preço. É por isso que a humildade também se transmite muito e é um sentimento muito parecido ao da gratidão, porque é um dos sentimentos que vos faz crescer, vos faz reconhecer. E quando vocês encontram alguém que não é humilde, alguém que não tem muita humildade, significa que essa pessoa deixa-se consumir pelo seu ego. E quando encontramos alguém que é bastante humilde, é alguém que é precisamente o contrário. E é por isso que o ego acaba por ser muitas das vezes o nosso maior inimigo, porque tira-nos a perspectiva, tira-nos a chance de podermos aprender com nós próprios e com os outros e com a nossa própria vida. E o ego acaba por ser uma grande limitação, ainda que vocês tenham um grande sucesso. E eu, por acaso, num podcast do Joe Rogan, que já não me lembro sequer qual é que foi o episódio, ele falou de um artista que era um artista conhecido mundialmente, de uma banda, se não me engano era de rock ou de pop, muito conhecida, em que este mesmo elemento, para retirar aquele sentimento de grandeza e de superioridade que às vezes pode nos consumir quando temos bastante fama e bastante sucesso, aquilo que ele fazia depois de dar grandes concertos, às vezes em arenas e estádios, era que ele ia à equipa de limpeza e pedia para ser uma pessoa ou uma das pessoas responsáveis a limpar as casas de banho desse mesmo recinto. Isto era algo que o trazia abaixo, trazia-o à terra, o deixava sentir os pés firmes, assentes na terra, de que ele é uma pessoa tal e qual todas as outras. Não é porque é super famoso ou porque tem muito dinheiro ou muito sucesso que significa que é mais do que alguém. Não, e nunca será o caso. E se vocês tiverem alguém
na vossa vida que vos faz sentir inferior devido a essas mesmas características, eu posso vos dizer que essa pessoa, infelizmente, ainda não está na fase de aprimoração espiritual e emocional. E uma coisa super importante é que vocês não deixem nunca que a vossa felicidade seja condicionada porque têm alguém que vos faz pensar que aquilo que vocês são contentes a fazer não é uma grande coisa, ou que o salário que vocês recebem num trabalho que vocês gostam muito de fazer não vale absolutamente nada, porque as coisas não são mensuráveis dessa maneira. As coisas são mensuráveis da forma em que, se vocês se sentem felizes, é realmente isso que vocês deviam continuar a fazer. É continuarem a serem felizes, porque isso vai propagar mais felicidade e vai fazer com que vocês sejam bons com o próximo e vai certamente dar o exemplo. Este foi o vosso boy, Tony da Dice. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vou passar por aqui para também passar mais vídeos como este e não falarmos só de temas como a imigração. E se puderem ajudar um humano, sigam aí o nosso canal, comentem com ideias de coisas que vocês gostariam de ouvir aqui no canal. E espero que depois deste vídeo, nem que seja uma pessoa, possa ter mudado a sua perspectiva e pensar que se calhar não é por estar numa fase de tristeza e angústia que a vida acabou, porque a vida não acabou, a vida está simplesmente a começar. You already know who it is, baby.